Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui da Caverna do Morcego, tá? Hoje a gente está trabalhando com mais um texto do Che Guevara, quer dizer, com o primeiro texto do Che Guevara aqui na Caverna, né? A gente trabalhou então recentemente com o legado dele e agora a gente entra então em um texto dele. Queria lembrar para você que está colando aqui agora que ou terça ou quinta, né? Então, por exemplo, hoje que é quinta a gente está lendo Che Guevara, é porque na terça a gente conseguiu fazer a nossa leitura semanal, aonde trabalhamos com Paulo Freire. Estamos lendo Pedagogia do Oprimido, a gente está no final do segundo capítulo, então as lives estão salvas no nosso canal do YouTube, mas é lógico, o PDF está disponível no mesmo Drive e muita gente tem esse livro físico, então vai lá e dá uma lida até o final do segundo capítulo para acompanhar com a gente aí a partir da semana que vem. Além disso, a gente também assiste One Piece aqui de vez em quando, e coloca esses trabalhos como, por exemplo, agora ler um texto do Che Guevara que acaba entrando. Então, sim, o Load começou a ler Pedagogia do Oprimido, inclusive eu tenho que mandar uma mensagem para ele para ver se a gente consegue fazer um trampo junto, porque é muito importante a gente ter mais comunicadores trabalhando com essa fita de leitura e discussão, né? É o principal quadro que a gente tem aqui na Caverna, é o quadro que mais gente acompanha. E é muito da hora e muito interessante quando mais pessoas começam a trazer isso. Porque a gente está acostumado com grupos de estudo ou com debates já sobre pessoas que conhecem o tema. Aqui a gente está fazendo o passo de tipo, a gente está lendo, às vezes a gente lê textos que a gente nunca leu, como foi o caso de quando a gente leu o Kropotkin sobre as prisões, e depois a gente leu um que a gente já tinha lido, que era o da Angela Davis sobre as prisões. E aí a gente vai trazendo a relação entre os dois e coisa do tipo. É bem interessante, bem interessante. Gosto muito de ver a galera colando para discutir isso. E o que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco disso, embora nesses episódios eu gosto de fazer um bagulho mais corrido, tá? Já aviso. E pra galera do podcast que estiver ouvindo depois e perguntar, Morcego, por que você tá respondendo coisa, comentando coisa de outras pessoas e tal? É porque a gente tá em live, família, não perca as lives, tá? Pra galera da live e pra galera do podcast, quero lembrar então de seguir nossas redes sociais pra acompanhar os conteúdos, @Morcego _ Marcos _, saber horário de live, enfim, coisa do tipo. Lembrar que nós temos um podcast com conteúdo, alguns iguais, mas a maior parte diferentes, lá em qualquer plataforma, tipo Spotify, Google Podcast, é só pesquisar Caverna do Morcego que a gente tá lá. Lembrar pra galera do YouTube, nossa plataforma principal é a roxinha, tá? Então siga a gente na roxinha. Lembrar que temos cupom de desconto na Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto. E lembrar vocês também de apoiar a Caverna no nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, ou se inscrever na Twitch, dando RT nos nossos posts e essas coisas do tipo. Mas vamos lá, que hoje o tema é o livro, cadê que ele tá aqui embaixo? O texto, na verdade, o Partido Marxista-Leninista, que é escrito por Ernesto Che Guevara. Faz parte de uma dessas seleções do Ademar Bogo, justamente porque ele procura trazer textos que vão refletir a grande importância de certos militantes. No caso do Che Guevara, além de ser um texto de um militante, é um texto de um militante que esteve presente na Revolução Cubana, em certas lutas de libertação africana e em outros lugares aqui da América Latina, tanto que é numa dessas lutas no qual ele vem a ser morto, né? Então, já falando aqui, tá, família? E aí é importante a gente abrir com isso. Eu não faço parte de nenhum partido marxista-leninista, tá? Porém, contudo, entretanto, essa questão organizativa, que é justamente o nome que dá essa coleção, né? Teoria da Organização Política, ela é uma questão muito importante. Então, como marxista, eu passei a estudar algumas formas de organização anarquistas, como a questão dos plataformistas. Mas também, como alguém que não está em um partido marxista-leninista, eu não posso deixar de, pelo menos, buscar entender a formação organizativa dos partidos marxistas-leninistas, tá? Antes de causarem qualquer tretas, antes de virem falar, não sei o que, você está criticando, você é anarquista, ou você está falando bem, você é marxista-leninista e tal, não sei o que, enfim. A gente está lendo sobre marxismo-leninismo. Ponto.
E aí, para ele, pro Che Guevara, esse livrinho foi feito para iniciar os militantes daquele partido no amplo e riquíssimo acervo das ideias marxistas-leninistas. Isso é interessante quando a gente pensa que, para além de você ter a formação do partido, você vai ter um livro que vai ser um livro para debate dessa organização marxista-leninista. Vim com o Pirola, se ele indicou a gente fina. Não tô te ouvindo, mas tem uma ótima live. Muito obrigado, camarada. Muito obrigado, Pirola. Tamo junto, camarada. Que honra. Nossa, eu fico muito feliz. Ele escolheu o tema de forma simples, né? Afinal, existe um capítulo do manual do marxismo-leninismo de Otto V. Kussinen, que debate isso, e também vários discursos do comandante Fidel Castro. A seleção é boa porque no capítulo do Manual do Marxismo-Leninismo está sintetizada a experiência dos partidos irmãos e se dá um esquema geral do que deve ser e como deve atuar um partido marxista-leninista. Então, além da experiência própria de Che Guevara como marxista-leninista, ele vai ter como experiência escritos de partidos irmãos, que são aqueles partidos que estão dentro de uma mesma internacional geralmente, que são aqueles partidos que têm atuação conjunta, que se conversam, que um participa de congressos internacionalistas do outro e coisa do tipo. E, na sucessão de discursos do companheiro Fidel, vê-se desfilar a história política do nosso país através das palavras, em alguns casos autobiográficas, do dirigente da Revolução. Lembrando que o Fidel fazia 10, 12, 14 horas de discurso, tá? Então, assim, por mais que, mas ele só tá falando e tal, não é igual a gente que a gente fica aqui 1h30 e tá cansado pra caralho. Não, ele vai realmente trabalhando com o tema até se esgotar completamente o bagulho do tema. As duas coisas estão, então, intimamente ligadas. A teoria geral como expressão das experiências do Partido Comunista da União Soviética e dos partidos marxistas-leninistas de toda a humanidade. E a aplicação prática dessas ideias gerais a nossas características especiais. Ou seja, das peculiaridades que formam o quadro do desenvolvimento dos acontecimentos nesta região do mundo. Não se deve inferir que existam exceções históricas. Então, ele vai trabalhar essa parte da dialética do geral e do universal. Do local e do universal. Olha, eu falando do geral e do universal. Não, do local e do universal. Simplesmente no marco geral da teoria, que é filha da experiência. Então, vou até grifar aqui, teoria filha da experiência. Interessante. Cabe o caso específico da situação cubana, que acrescenta novas experiências ao movimento operário mundial. O manual nos ensina com clareza meridiana o que é um partido marxista-leninista. E aí abre aspas para a citação então de Otto V. Kussinen. Pessoas fundidas por uma comunidade de ideias que se agrupam para dar vidas às concepções marxistas. Ou seja, para levar a cabo a missão histórica da classe operária. Fecha aspas. Essa é a ideia geral do que é um partido marxista-leninista, de acordo com o manual marxista-leninista de Otto V. Kussinen. Não li o manual, mas é o que o Che Guevara está tirando disso daí. Além disso, explica como um partido não pode viver isolado das massas, como deve estar em permanente contato com ela, como deve exercer a crítica e a autocrítica e ser bastante severo com seus erros. Como não deve basear-se apenas em conceitos negativos de luta contra algo. E aqui a gente tem uma visão que, inclusive, certos setores de uma linha, às vezes altusseriana do bagulho, utilizam, como é o caso do Alisson Mascaro, que ele fala da positivação dos conceitos, por exemplo. Eles falam, então, nessa utilização de conceitos positivos de luta por algo. Como os partidos marxistas não podem cruzar os braços esperando que as condições objetivas e subjetivas, formadas pelo complexo mecanismo da luta de classes, alcancem todos os requisitos necessários para que o poder caia em mãos do povo como uma fratura madura. E aí, isso vai implicar, então, essa conceituação positiva também de uma prática positiva. Vou tentar trazer para exemplos didáticos do nosso dia a dia, tá? Várias vezes, partidos, lideranças, militantes históricos costumam falar: gente, a gente não pode ainda falar disso porque a gente está num momento onde a gente tem que defender o mínimo e fica num reducionismo, né? Então, e aí uma crítica, inclusive uma pessoa que eu admiro como militante intelectual, uma camarada, não vou dizer o nome aqui,
que falou, né, que, pô, na época do Bolsonaro a gente estava no momento de defender as instituições. Para a conceituação positiva, você vai inverter isso. Tá bom, talvez a gente realmente não esteja preparado para derrubar as instituições, como massa, como revolução. Mas como a gente vai ignorar isso daí do debate e manter um debate onde a gente mantém as instituições, sendo que as instituições não servem para nada. Como a gente pode ver, o Bolsonaro, que a gente passou 5 anos aí chamando ele de genocida, e a gente não tá tendo, por exemplo, uma prisão dele. A gente tá votando pela inegibilidade dele, que é o mínimo do mínimo que poderia acontecer, que pode acontecer, que é só por 8 anos. Ou seja, daqui 2 eleições, ele pode voltar a se eleger, inclusive. Tipo, que projeto a gente está construindo a partir disso? Enfim, só um exemplo, só para trazer isso daí. E também, nesse manual, ensina o papel dirigente e catalisador desse partido. Vanguarda da classe operária. Dirigente da sua classe, que sabe mostrar-lhe o caminho do triunfo e acelerar o passo em direção a novas situações sociais. Insiste que, mesmo nesses momentos de refluxo social, é necessário saber retroceder, manter firme os quadros para apoiar-se na próxima onda e avançar até o objetivo fundamental do partido na primeira época revolucionária, que é a obtenção do poder. Enfim, isso é um problema dos manuais, tá? De que tudo fica meio apressado. O manual, ele tem que ser geral, né? Então, tipo assim, tem que saber retroceder, manter firmes os quadros e se apoiar na próxima onda revolucionária. Mas, e aí, vai depender das situações particulares, certas lideranças, certos quadros, certas coisas vão ter que ser renovadas e reatualizadas. Isso daí é uma coisa perfeitamente normal. Retroceder, é preciso saber como retroceder também. Além de que, é claro, a gente precisa se apoiar na próxima época revolucionária, mas a gente não sabe quando ela vai vir, como ela vai vir. A gente tem que se preparar. Normalmente pessoas que têm esse pensamento se contentam com migalhas. Exato. Isso eu nem diria um nojo, mas antes eu diria que é um risco que a gente sofre, né? E é lógico que este partido marxista-leninista seja o de classe. Não poderia ser de outro tipo, pois sua missão é buscar o caminho mais curto para atingir a ditadura do proletariado. E seus militantes mais valiosos, seus quadros dirigentes e sua tática saem da própria classe operária. Não se pode conceber que a construção do socialismo seja iniciada com um partido da classe burguesa. Com um partido que tivesse entre seus integrantes uma boa quantidade de exploradores e que estes fossem encarregados de fixar sua linha política. Evidentemente, um agrupamento desse tipo só pode dirigir a luta em uma etapa de libertação nacional até certo ponto em determinadas consequências. E para a América Latina, como a gente já estudou com Florestan Fernandes, que foi a última leitura que a gente fez aqui em live, tá salvo lá no YouTube, nas condições da América Latina, não dá para uma libertação nacional ser empenhada por certos setores da burguesia. Quer dizer, por nenhum setor da burguesia. No momento seguinte, a classe revolucionária converter-se-ia em reacionária e se estabeleceriam novas condições que forçariam o surgimento do Partido Marxista-Leninista como dirigente da luta revolucionária. E na América, pelo menos, já é possível falar de movimentos de libertação dirigidos pela burguesia. Será mesmo? A Revolução Cubana polarizou forças frente ao dilema povo ou imperialismo. As débeis burguesias nacionais escolhem o imperialismo e atraiçoam definitivamente seu país. Beleza, corrigiu o argumento, né? Perde-se quase totalmente a possibilidade de que nesta parte do mundo produza-se uma passagem pacífica ao socialismo. Esse é outro ponto, né? A revolução, infelizmente, não será pacífica. Se o Partido Marxista-Leninista é capaz de prever
as etapas históricas vindouras e é capaz de converter-se em bandeira e vanguarda de um povo, ainda antes de ter se encerrado a etapa da libertação nacional, tratando-se de nossos países colonizados, então terá esse partido cumprido uma dupla missão histórica e poderá enfrentar as tarefas da construção do socialismo com mais força, com mais prestígio entre as massas. E aqui vem um dos desafios, que talvez sejam os desafios que a gente mais encontra, não só nos partidos marxistas-leninistas, mas dentro de toda a esquerda radical. De conseguir... eu não gosto nem de usar o termo prever, tá? Mas de não conseguir se ajustar às condições de novos desafios históricos. A gente trabalhou com outro livro aqui, que foi o da Martha Harnecker, por uma esquerda latino-americana, teoria e organização política, alguma coisa assim. E ela fala sobre problemas que a esquerda radical passava nos anos 90 para os anos 2000, que a gente está passando em 2023. E não é tipo assim, não, porque o problema mudou de forma e tal, são coisas que você olha e você fala, caralho, é justamente o que eu estava discutindo ontem com a organização X e a gente está truncado nessa porra desse problema. E a outra coisa, que é uma coisa que sim é uma dificuldade, é de conseguir massificar a ponto de efetivamente se tornar uma vanguarda, né? A gente fala muito sobre sermos vanguarda e tal, e realmente a gente talvez queira ser essa vanguarda. Algumas pessoas não, mas enfim, colocando essa pergunta assim, né? Mas a gente está efetivamente caminhando para que a massa que não é vanguarda, olhe e fale, realmente, aquela galera ali é a galera que eu confio e a galera que eu vou seguir, a galera que eu vou fazer o bagulho. Tudo bem, às vezes em certos locais, certas ações, certos espaços, sim. Mas e no geral? Em seguida, vem a experiência cubana. Experiência rica, pelo que tem de novo, de vigoroso nesta época de desenvolvimento da Revolução Americana, e também pela riqueza de ensinamentos extraídos de seus erros, analisados e corrigidos publicamente em contato com as massas e ante o julgamento da opinião pública. E aqui entra outra coisa interessante, né? Porque ele fala das novidades da Revolução Cubana. E o Florestan Fernandes, quando ele vai trabalhar com a Revolução Cubana em 1980 e pouco, ele fala justamente de que a Revolução Cubana é um marco dentro de que a gente tem sobre o processo revolucionário na América Latina. Portanto, é uma revolução que merece ser estudada. Particularmente importantes são os discursos do companheiro Fidel, que se referem ao Partido Unido da Revolução Socialista e aos métodos de trabalho empregados nas ORI. E aí não tem explicação do que é ORI. Organização Revolucionária Internacional? Talvez. Marco de duas etapas fundamentais de nosso desenvolvimento. Eu estou chutando qualquer coisa, tá, família? Eu não sei. No primeiro, está expressa a confissão franca de um revolucionário que chegou ao pico do caminho ascendente de evolução do seu pensamento e proclama sem dúvidas ante o mundo sua profissão de fé marxista-leninista. Porém, não é uma simples afirmação verbal. E sim, mostrando os traços e os fatos mais notáveis da evolução do dirigente, da evolução do movimento e do partido rumo a uma conjugação destinada a integrar o Partido Unido da Revolução Socialista. Analisando a si próprio, o companheiro Fidel reconhece a quantidade de concepções retrógradas que o meio havia infundido nele. Conta como, instintivamente, foi lutando contra essas concepções e forjando-se na luta. Relata suas dúvidas e explica a causa dessas dúvidas e como se resolveram. E aí entra uma coisa interessante, né? Uma própria autocrítica existente do Fidel de certas concepções que ele tinha durante o próprio movimento. Principalmente, e aí o próprio Che, né? Ele gosta de idealizar essa visão do que deve ser o militante, do que deve ser o comunista. Porém, quando ele traz um discurso, que é um discurso onde não é de vangloriar-se no sentido de falar eu sou comunista prefeito e tal, não sei o quê, mas de olhar e falar, não, na verdade muito pelo contrário, eu errei, mas justamente por estar no movimento eu fui capaz de fazer os meus erros virarem acertos. Fui capaz de revisitá-los, olhar e falar, pá, isso daqui tá errado, isso daqui tá errado, isso daqui tá errado, e modificar essas fitas. Nessa etapa, o movimento 26 de julho constituía algo novo, que era muito difícil de se definir.
Fidel Castro, herói do Moncada, prisioneiro da Ilha de Pinhos, treina um golpe de expedicionários que tem como missão chegar às costas do Oriente, iniciar um incêndio revolucionário da província e separá-la do resto da ilha. Em um primeiro momento, ou avançar de modo incontível de acordo com as condições objetivas até a própria Havana, em uma sucessão de vitórias mais ou menos sangrentas. A realidade abateu-se sobre nós. As condições subjetivas para realizar aquele intento não estavam dadas. Não tinham sido seguidas todas as regras da guerra revolucionária que depois aprenderíamos com nosso sangue e com o sangue dos nossos irmãos em 2 anos de luta. Fomos derrotados e é ali que começou nossa mais importante história dentro desse movimento. Portanto, a Revolução Cubana não começa com acerto, ela não começa com uma coisa bem sucedida, mas ela começa com os erros, com as mortes. Se a gente lembrar, são mais de 80 pessoas que desembarcam em parte de Cuba. Apenas 12 dão engate bem sucedido para o processo revolucionário. Ali se mostrou sua verdadeira força, seu verdadeiro mérito histórico. Demos-nos conta dos erros táticos cometidos e de que faltavam alguns elementos subjetivos importantes. O povo tinha consciência da necessidade da mudança. Faltava a certeza da possibilidade. Nossa tarefa era criá-la. E na Sierra Maestra tem início nosso longo processo que serve de catalisador de todo o movimento na ilha e que provoca furacões ininterruptos e incêndios revolucionários em todo o território. Então, o Che não está aqui só falando do Partido Marxista-Leninista, mas ele está falando do processo de criação do Partido Marxista-Leninista cubano, de como tudo isso tem base na Revolução. Os fatos começam a demonstrar que o exército revolucionário, com a fé e entusiasmo do povo corretamente encaminhados, em condições favoráveis para a luta, pode ir aumentando sua força por meio de adequado uso das armas para destruir o exército inimigo. Essa é uma grande lição em nossa história. A correlação de forças foi mudando, antes do triunfo, até se fazer imensamente favorável no movimento revolucionário. Criaram-se as condições subjetivas necessárias para realizar a transformação e provocou-se a crise do poder necessária para isso. Dá-se uma nova experiência para a América, uma nova experiência revolucionária para a América. Demonstra-se como as verdades do marxismo-leninismo sempre se cumprem e, nesse caso, que a missão dos dirigentes dos partidos é criar todas as condições necessárias para a tomada de poder e não converter-se em novos espectadores da onda revolucionária que vai surgindo no seio do povo. Portanto, mesmo que isso a gente vai estudar no processo venezuelano, eu estou fazendo um episódio sobre isso, mesmo que o povo seja quem comece a revolução, o papel, de acordo com o Che do marxista-leninista, seria ajudar para a criação de condições objetivas, das condições necessárias, então subjetivas também, para a tomada de poder. Porque nem toda rebelião termina em tomada de poder. A revolução, como já dizia Marx, ela pode ser bem sucedida, mas ela também pode resultar em tragédia para o povo. O papel, então, dos revolucionários é conseguir tornar a tomada de poder possível. Vou beber água aqui, calma aí. Ao mesmo tempo, ao mostrar a necessidade de que os núcleos armados que defendem a soberania popular estejam imunes a surpresas, a ataques e a aniquilamentos, indica a importância de a luta armada ter por cenários terrenos mais favoráveis à guerra de guerrilhas, ou seja, por vezes lugares mais acidentados das zonas rurais. E essa outra contribuição da revolução à nossa luta de emancipação americana. Do campo se vai à cidade, do menor para o maior, criando o movimento revolucionário que culmina em Havana. Interessante não saber desse fracasso do Partido Cubano. Pois é, a primeira grande luta armada que acontece, eles saem derrotados. E é isso. Foi o que deu aula para eles, né? Outra coisa importante aqui, né? A gente tem a afirmação que do campo vai para a cidade. Talvez a luta não necessariamente comece no campo. Mas eu gosto muito de lembrar o Agostinho Neto, porque ele tem um texto, deixa eu só conferir se é ele, mas eu acho que é ele. É isso, o Agostinho Neto, ele tem um texto que se chama
Quem é o inimigo? Outro marxista-leninista, tá? E dessa vez um marxista-leninista de organização, de movimento, não de partido. É até interessante, depois dê uma atenção nos textos dele. O Agostinho Neto, ele começa com essa pergunta, né? Quem é o nosso inimigo? E ele fala, a gente tem primeiramente um inimigo direto e, é claro, a gente vai ter também um inimigo que vai ser o inimigo geral, que é o imperialismo. O nosso inimigo direto, aqui na América Latina, pelo menos na maioria dos países, é o latifúndio. Como bem nos lembra Erasto Felício, né, da Teia dos Povos. Então, talvez realmente seja do campo para a cidade. Em outro ponto, Fidel expressa claramente, condição essencial do revolucionário é saber interpretar a realidade. Referindo-se à greve de abril, explica como não soubemos interpretá-la naquele momento e que por isso sofremos uma catástrofe. Por que se deflagra a greve de abril? Porque havia no seio do movimento uma série de contradições que chamamos de entre a serra e a planície, e que se tornavam patentes através das análises dos elementos considerados fundamentais para decidir a luta armada, os quais eram diametralmente opostos para cada uma das alas. A serra estava disposta a derrotar o exército quantas vezes fosse necessário, ir ganhando batalha após batalha, conquistando seus armamentos e chegar um dia à tomada do poder, baseando-se no exército rebelde. A planície era partidária da luta armada geral em todo o país, com um epílogo constituído por uma greve geral revolucionária que expulsasse a ditadura bastiana, Fulgêncio Batista, e estabelecesse a autoridade dos civis como governantes, transformando o novo exército em apolítico. O choque entre essas teses era frequente e de forma alguma era o mais adequado para a unidade de comando requerida em momentos como estes. Então, apesar de ambos serem a favor da guerra armada, um queria um movimento apolítico, ou seja, queria aquela famosa república liberal. O outro queria o comunismo. A greve de abril é preparada e deflagrada pela planície com a anuência da direção da serra, que não se sente capaz de impedi-la, embora tivesse sérias dúvidas quanto ao seu resultado, e com as expressas reservas do Partido Socialista Popular, PSP, que consegue perceber o perigo a tempo. Os comandantes revolucionários descem à planície para prestar ajuda, e deste modo, Camilo Cienfuegos, nosso inesquecível chefe do exército, outro grande militante, começa a fazer suas primeiras incursões na zona de Báiamo. Tais contradições, porém, têm razões mais profundas que essas discrepâncias táticas. O exército rebelde já é ideologicamente proletário e pensa em função da classe despossuída. A planície é pequeno-burguesa, como futuros traidores em sua direção e muito influenciada pelo meio em que atua. Em uma luta menor pelo controle interno, nos marcos da grande luta revolucionária pelo poder, os recentes acontecimentos na Argélia são explicados claramente numa analogia com a Revolução Cubana. E aí ele traz então esse contato com o movimento argelino, né? A ala revolucionária não se deixa afastar do poder e luta, conquistando-o totalmente. O exército de libertação é o representante genuíno da revolução que triunfa. Então, apesar de haver essas disputas, o exército revolucionário era quem teria que avançar, né? Os choques, então, vão se sucedendo e só se consegue a unidade de comando, ainda não acatada por todos, porém, quando Fidel Castro, é nomeado primeiro-ministro, alguns meses depois do triunfo da Revolução. Que tínhamos feito até o momento? Tínhamos adquirido, como disse Fidel, o direito de começar. Opa! E aqui estamos em outro ponto, né? Esse momento da Revolução concluída, ainda assim, é um momento de apenas começar. Tínhamos apenas ultrapassado uma etapa que se baseava na luta de morte contra o sistema estabelecido em Cuba, que tinha como representação o ditador Fulgêncio Batista. Mas o fato de seguir consequentemente uma linha revolucionária tendente a melhorar a situação de nossa sociedade e livrá-la o mais possível de todos os feios econômicos, leva-nos forçosamente a uma luta frontal contra o imperialismo. Lembra do que eu falei quando eu chamei de Agostinho Neto? A luta imediata contra Fulgêncio Batista, depois contra essa parte pequena burguesa formada por traidores, mas o inimigo geral, o inimigo final é o imperialismo.
E esse imperialismo que foi um fator importante para o desenvolvimento e aprofundamento da ideologia cubana. Cada golpe que nos dava exigia uma resposta. Cada vez que os Yankees reagiam com sua cólera habitual, tomando alguma medida contra Cuba, tínhamos que tomar a contramedida necessária. E assim ia se aprofundando a revolução. Eles souberam lidar com a própria contradição desse momento revolucionário. O Partido Socialista Popular entrava nessa frente, e os companheiros da velha militância revolucionária, mais os companheiros que chegavam ao poder através da luta na Serra, começavam uma tarefa de fusão. Já naquele momento, Fidel advertia contra o perigo do sectarismo e criticava os que esfregavam o nariz do outro os 15 ou 20 anos de militância e o sectarismo das barbas na Serra ou das gravatas na cidade. Portanto, Fidel ele vai bater de frente com aqueles militantes veiacos do partido que esfregavam os anos de militância como se fosse significado de tudo. Mas também aqueles engravatados da cidade, que se achavam os maiores socialistas, também tinham que ser criticados. Na época da luta armada, havia um grupo de companheiros que procuravam defender o movimento do aparentemente caudilismo do companheiro Fidel, que essa fita é realmente da figura do caudilho, né? Como se ele fosse um líder populista que estivesse aglutinando em torno de uma pessoa. Cometeram o erro, repetido depois da época do sectarismo, de confundir os grandes méritos do dirigente, os grandes méritos do líder da revolução e seus inegáveis dotes de comandante, com o indivíduo, cuja única preocupação é assegurar o apoio incondicional dos seus e estabelecer um sistema de caudilismo. Foi uma luta de princípios, falsos, conduzidas por um grupo de companheiros. Luta que não terminou nem mesmo em 1º de janeiro ou no momento em que Fidel assumiu o cargo do primeiro-ministro, mas muito depois, quando a ala direita do 26 de julho foi destroçada. 26 de julho, lembrando que era um movimento revolucionário, tá? Assim caíram por opor-se à vontade popular Urrutia, Miró Cardona, Ray, Humberto Matos, David Salvador e tantos outros traidores. Depois da vitória total do partido contra a ala direita, surge a necessidade de estruturar um partido, que se chama Partido Unido da Revolução. Expoente do marxismo-leninismo nas novas condições de Cuba. Deveria ser um organismo ligado às massas e composto de quadros estritamente selecionados, de uma organização centralizada ao mesmo tempo que elástica. E para isso, confiávamos cegamente na autoridade conquistada em muitos anos de luta pelo próprio Partido Socialista Popular. Abrindo mão quase totalmente de nossos critérios organizativos. Desse modo, se foram criando as condições para que o fruto do sectarismo amadurecesse. No processo de estruturação, o companheiro Aníbal Escalante encarregou-se da organização. Começava uma etapa negra, embora, felizmente, curta no nosso desenvolvimento. Errava-se nos métodos de direção. O partido perdia suas qualidades essenciais de ligação com as massas, de exercício do centralismo democrático e de espírito do sacrifício. Recorrendo por vezes a verdadeiros malabarismos, eram postas pessoas sem experiência e sem méritos em posições de comando, pelo fato de terem acomodado a situação imperante. Eu tenho que fazer um ponto de crítica, tá, família? Mas me assusta, principalmente após anos de revolução, que se coloque na mão de uma pessoa a estruturação da organização. Ou que poucas pessoas definam quem vai ser a direção do partido. Tipo, me assusta, de verdade. As ORI, que a gente ainda não descobriu o que é, perderam sua função de motor ideológico e de controle de todo o aparelho produtivo através dessa função, e se tornaram então um instrumento administrativo. Nessas condições, os chamados de alerta que vinham das províncias explicando a série de problemas lá existentes, perdiam-se, porque quem devia analisar o trabalho dos funcionários administrativos eram, justamente, aqueles dirigentes do núcleo, que cumpriam uma dupla função de partido e de administração pública. Bom é que ele está expondo o erro do partido, né? As etapas dos conceitos equivocados, dos erros exorbitantes e dos transplantes mecânicos, felizmente, terminou. Romperam-se as velhas bases que alicerçaram esse aborto sectário. Diante dessas questões, a decisão da direção nacional presidida por Fidel foi a de voltar às massas, recorrer às massas. E assim se estabeleceu o sistema de consulta a todos os centros de trabalho para a escolha dos trabalhadores exemplares pela massa. A possibilidade de ser selecionado para integrar os núcleos do partido e de um partido intimamente unido à massa. Reparem, família, tá?
que então se torna uma medida que é uma medida que é utilizada, por exemplo, de forma diferente, mas similar, tá? No confederalismo democrático, lá em Rojava, mas também na Venezuela, nas comunas venezuelanas, aonde quem escolhe quem vai estar no papel, às vezes de dirigência, às vezes de parlamento, às vezes de organização, são as próprias bases. No confederalismo nas comunas vai ter a questão local também, né? Onde a gente vai ter as bases locais, enfim, e coisa do tipo. Não sei como é em Cuba e como está falando isso hoje em dia em Cuba. Como parte das mudanças do partido, foi reformado o sistema de educação, premiando com ela não os esclarecidos, os bacharéis do marxismo, como no passado, mas os melhores trabalhadores, os homens que demonstraram, com sua atitude para com a revolução, com seu trabalho diário, seu entusiasmo e seu espírito de sacrifício as superiores qualidades de membro do partido dirigente. De acordo com isso, mudaram todos os critérios e começou uma nova época de fortalecimento do partido e também de seus métodos. Abre-se à nossa frente um amplo e luminoso caminho de construção socialista, no qual cabe ao partido a tarefa de condução. Essa condução não será de ordem mecânica e burocrática, de controle estreito e sectário, a do mandar fazer, a do conselho que se deva seguir como expressão verbal, e não por constituir um exemplo vivo, a do privilégio das ideias ou da história passada. O Partido do Futuro está estreitamente unido às massas e absorverá delas as grandes ideias que depois serão plasmadas em diretivas concretas. Um partido que aplicará rigidamente sua disciplina de acordo com o centralismo democrático e, ao mesmo tempo, onde existam permanentemente a discussão, a crítica e a autocrítica abertas para melhorar continuamente o trabalho. Será, nessa etapa, um partido de quadros, dos melhores, e estes deverão cumprir sua tarefa dinâmica de estar em contato com o povo, transmitir as experiências das esferas superiores, transmitir às massas as diretivas concretas e marchar à frente delas. Primeiro nos estudos, primeiro nos sacrifícios, primeiro no entusiasmo revolucionário, a cada momento melhores, mais puros, mais humanos que os demais. Assim devem ser os quadros do nosso partido. É aqui que eu falo que existe um certo idealismo nessa chamada do Che Guevara, né? Talvez seja mais para inflar a galera, talvez, mas enfim. Porque é preciso ter sempre presente que o marxista não é uma máquina automática e fanática dirigida, como um torpedo por meio de controle remoto para um objetivo determinado. Deste problema, Fidel se ocupa expressamente em uma das suas intervenções. Quem disse que o marxismo é uma renúncia aos sentimentos humanos, ao companheirismo, ao amor ao companheiro, ao respeito ao companheiro, à consideração ao companheiro? Quem disse que o marxismo é não ter alma, não ter sentimentos? Pois se foi precisamente o amor ao homem que engendrou o marxismo, foi o amor ao homem, à humanidade, ao desejo de combater a miséria, a injustiça, o martírio e toda a exploração sofrida pelo proletariado que fez, da mente de Karl Marx, surgir o marxismo. Precisamente quando podia surgir o marxismo, precisamente quando podia surgir uma possibilidade real, e mais que uma possibilidade real, a necessidade histórica da revolução social da qual Karl Marx foi o intérprete. Mas o que fez com que ele fosse esse intérprete, senão o caudal de sentimentos humanos de homens como ele, como Engels, como Lenin? Essas palavras de Fidel são fundamentais para o militante do novo partido. Recordem-nas sempre, companheiros. Gravemos-nas na memória como sua arma mais eficaz contra todos os desvios. O marxismo deve ser o melhor, o mais íntegro, o mais completo, o marxista, tá? O melhor, o mais íntegro, o mais completo dos seres humanos. Mas, acima de tudo, sempre deve ser um ser humano. Um militante do partido que vive e vibra em contato com as massas. Um orientador que plasma em diretivas concretas os desejos por vezes obscuros das massas. Um trabalhador incansável que tudo enxerga a seu povo. Um trabalhador sofrido que entrega suas horas de descanso, sua tranquilidade pessoal, sua família ou sua vida à revolução, mas nunca é insensível ao calor do contato humano. No terreno internacional, nosso partido terá deveres importantíssimos. Somos o primeiro país socialista da América, um exemplo a ser seguido pelos demais outros países, uma experiência viva para ser captada pelos demais partidos irmãos, uma experiência viva, repetida e que se modifica, que mostra à luz do conhecimento público todos os seus acertos e erros. Desta forma, seu exemplo é mais didático e não tem a aspiração de chegar apenas àqueles que se declaram marxistas-leninistas, mas às massas populares da América.
A segunda declaração de Havana é um guia para o proletariado, o campesinato e os intelectuais revolucionários da América. Nossa primeira atitude será a orientação permanente. Devemos ser dignos deste lugar que temos. Devemos trabalhar todos os dias pensando em nossa América e fortalecer cada vez mais as bases de nosso Estado, sua organização econômica e seu desenvolvimento político, para poder, ao mesmo tempo que nos superamos internamente, convencer mais e mais os povos da América da possibilidade prática de iniciar o caminho do desenvolvimento socialista na atual fase de correlação de forças internacional. Tudo isso sem nos esquecer de que nossa capacidade emocional diante dos demandos dos agressores e dos sofrimentos dos povos não se pode limitar à América, nem sequer à América e aos países socialistas juntos. Devemos praticar o verdadeiro internacionalismo proletário, receber como afronta a nós toda agressão, toda afronta, todo ato que fira a dignidade do homem, que fira a sua felicidade em qualquer lugar do mundo. Nós, militantes de um partido novo, não do partido novo, tá? De um partido novo, em uma nova região libertada do mundo, em uma situação nova, devemos manter sempre elevada a mesma bandeira de dignidade humana que ergueu José Martí, guias de muitas gerações, presente hoje em sua totalidade de sempre na realidade cubana. Todo homem verdadeiro deve receber no rosto o golpe dado no rosto de qualquer homem. Fecha aspas. 1963. Texto de Che Guevara. Bom, galera, para quem estiver na live, né, então pela Twitch, pelo YouTube, aproveita agora para mandar suas perguntas, para comentar, para opinar, para falar um pouco, vamos trocar uma ideia, tá? Pra galera do podcast, o episódio fica por aqui, então não deixem de seguir nossas redes sociais, @Marcos_, de ouvir os outros episódios do podcast, colar nas nossas lives, é claro, e também de apoiar o projeto, tanto no nosso apoio coletivo, quanto no nosso Pix, que estará passando na live e na descrição da galera do podcast, vai estar lá na descrição.